Seja muito bem-vindo, está começando mais um programa As Liberais. E nesse mês de aniversário, de julho, nós comemoramos aqui 1 ano de programa, né, Branca? Não poderíamos estar mais felizes em receber essa convidada de hoje, ela que é nossa colega, já é da casa, já é da Oeste, e veio aqui contar as histórias e a longa trajetória dela como profissional. Então, estamos muito felizes hoje em receber essa convidada para esse programa especial de aniversário. E que bom que deu certo, né, Paula? Que bem em julho a gente está tentando já faz um tempo receber a Cristina Grêmio. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui dela, embora não precise, né? Porque todo mundo conhece a Cris. Bom, a Cristina Grêmio nasceu em Curitiba e formou-se em jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Trabalhou como repórter de televisão por 26 anos e passou por diversos veículos de comunicação. Ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo, o Prêmio Sangue Bom de jornalismo do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e o Prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo. Atualmente é colunista da Gazeta do Povo, âncora do programa independente Hora do Strike, no canal Hora do Strike, e comentarista política da Revista Oeste, nos programas Oeste Sem Filtro e Estúdio Oeste. Seja toda hora muito bem-vinda, Cris. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. E toda hora surge coisa nova. Depois eu falo do que dá para acrescentar aí já. É do que você está fazendo agora, né? Tem mais, 1 mês e pouquinho eu já estreiei uma programação nos meus canais próprios. Que a Cris demanda de público, né? Ela vão pedindo. não para, gente. É incrível. Ligada ela no 220 volts. Não, 400 volts. Teve um tempo aí que eu convidei ela para... Bom, ela todas as quartas-feiras está no Oeste Sem Filtro, nossa comentarista especial de todas as quartas. E todas as quintas no Estúdio Oeste. Isso mesmo. E aí teve um dia que eu liguei, eu falei, Cris, você pode participar? Que estava faltando um comentarista. Ela assim, claro, mas ela estava numa live, estava terminando uma live e ia entrar em outra. Aí ela participou do Sem Filtro. Eu falei, você pode ficar mais um pouquinho para conversa com o Fiuza? Fiquei mais meia hora, né? Ela ficou, posso, mas só meia hora porque eu tenho que entrar em outra live na sequência. Eu falei, Jesus amado. Ô, Cris, e quando a gente te chamou, a gente assim, vamos falar sobre atualidades, vamos falar sobre a Cris. Sobre o que quiser, né? E eu queria começar, gente, antes do programa, você falou rapidamente que você, aos 14 anos, já sabia que queria ser jornalista. Eu queria saber como é que foi essa descoberta. Isso não é tão comum, né, Cris? Tão cedo já Então, sabia. A gente começou a falar de filho aqui nos bastidores, eu com filho no terceirão, que lá no Sul a gente chama de terceirão, quem está no terceiro ano do ensino médio, e explicando as dificuldades que eles têm hoje em dia de descobrir carreira, né? A gente tem que colocar orientador vocacional, colegas de várias profissões, conversando com eles para eles terem uma ideia de por onde seguir. Porque realmente o leque de oportunidades abriu tanto que dificultou, né? Na minha época, agora eu vou falar como uma, né, já da antiga, porque afinal de contas, 33 anos no jornalismo já, eram muito mais limitados. Eu lembro que menorzinha assim, sei lá, uns 10 anos de idade, com umas primas mais velhas, a gente conversando, eu dizia, vou fazer letras, vou ser professora, adorava, sempre gostei muito de português, de língua portuguesa, de línguas em geral. Mas naquela época eu estava começando a estudar inglês ainda, então minha paixão era língua portuguesa, lia muito, gostava muito de leitura e achava que letras seria um caminho. Então essa é a primeira profissão que eu lembro de ter pensado em seguir. E com 14 anos, eu não lembro por quê. Você me fez uma pergunta difícil, eu não lembro por quê. Mas, aliás, eu sei o porquê, mas eu não lembro qual foi o insight que me jogou para pensar no jornalismo. Mas eu lembro a idade, eu tinha 14 anos. Que aí eu já estava, 14 anos, no primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, que o meu pai mudou os filhos para a escola pública, o meu pai era professor de escola pública e acabou se tornando, foi eleito diretor do maior colégio público do Paraná, que é o Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, onde praticamente todas as gerações de curitibanos ainda vivos estudou em algum momento, né? E a gente foi fazer o ensino médio lá, porque ele achava que nós tínhamos feito ensino em escola particular, no ensino fundamental, antigo primário e ginásio, né? E ele achava que não tinha como ter sido eleito pela comunidade escolar, alunos, professores, pais de alunos, funcionários, com uma votação muito expressiva, eram eleições diretas na época, e os filhos dele estarem em escola particular. Então, fomos todos para a escola pública.
Então, eu sei muito bem, para mim, foi naquele momento ali que eu decidi ser jornalista. Mas era exatamente o mesmo raciocínio do porquê eu tinha escolhido letras no início. Gosto de ler, adorava escrever, escrevia muito, sempre com notas muito boas em redações. Nem sonhava o que ia virar a minha carreira, né? Jamais imaginei que 30 anos depois estaria nessa situação atual de jornalismo opinativo. Mas decidi, fui me encaminhando para isso, fiz o vestibular de jornalismo, passei, só tinha na Federal do Paraná na época, na minha cidade, né? E não era muito comum também a gente estudar fora, quem morava em capital era na sua cidade mesmo que fazia o curso. E fiz o curso e, para te dizer a verdade, assim, logo no início do curso eu entendi que, eu queria jornalismo, mas não era ali que eu ia aprender jornalismo. Estávamos falando sobre isso também antes de começar o programa. E aí eu já nas férias do 2º para o 3º ano da faculdade, veja, não sei como é que foi a faculdade de vocês, mas lá na Federal do Paraná você faz o vestibular, até hoje é assim. Você faz o vestibular para comunicação social e já no vestibular escolhe qual habilitação você quer, jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas. Mas quando você passa, estuda todo mundo junto, os primeiros 2 anos. Então, eu tinha feito aquelas disciplinas base, sociologia, antropologia, filosofia, história do Brasil 1, 2, 3 e 4, língua portuguesa 1, 2, 3 e 4, aqueles aprofundamentos ali de disciplinas que vão ajudar você na área, mas está te formando jornalista. Depois, claro, no 3º e 4º ano a gente estuda a história da comunicação, do jornalismo, as várias fases, técnicas discursivas, aí entra nas coisas mais específicas, mas eu tinha entendido que aquilo ali estava tudo muito genérico. E aí eu não sou de família de jornalistas, meus pais eram professores, como eu disse, e aí fui procurar emprego, consegui nas férias do 2º para o 3º ano da faculdade. Qual foi eu comecei o muito primeiro nova. emprego? Eu primeiro fui contratada numa afiliada, na época era afiliada da TV Bandeirantes, uma emissora de televisão. Ela precisava de não precisava ser necessariamente de um futuro jornalista, mas de um redator para aqueles textos de divulgação da própria programação. Né? Então termina ali o Oeste Sem Filtro, assista logo mais, As Liberais, né? Quando e eu escrevi esses pequenos textos. Só que foram me chamando para mais coisas, era o departamento de programação. E aí, na primeira vaga que surgiu de repórter, me chamaram para o jornalismo. Então, em 5, 6 meses, eu já estava como repórter, mas eu estava no 3º ano da faculdade. E naquela época tinha umas formas de contratação lá. Eu fui contratada como locutora e narradora, se não me engano. Mas a minha função já era de jornalista. E o sindicato não veio atrás, a emissora permitiu e eu continuei ali fazendo jornalismo. Mas aprendi ali. Tanto que eu me formo 1 ano e meio depois disso, já estou na afiliada Globo. No que eles descobriram que eu estava formada, eles já me chamaram para lá. Para cobrir férias, aí você fica mais um pouco. E ali foi, 26 anos como repórter de TV em várias emissoras. Eu fui ligada a 9 redações diferentes no período em que eu era repórter. Tanto em Curitiba quanto Rio de Janeiro, onde eu fui morar depois. Trabalhei em Petrópolis também, na afiliada Globo de Petrópolis, região serrana. Depois a TV Globo do Rio me mandou para o Nordeste. Eles estavam com um projeto de reformular as afiliadas Globo no Nordeste. E eu fui trabalhar na emissora da família Sarney, em São Luís do Maranhão, que foi uma experiência. Cris, mas como enviada da Globo. Então eu tive muitas experiências que eu jamais planejei ter por conta de como a carreira foi caminhando, né? E você que gostou de texto, queria ser professora, né, de português, foi para a TV, né? Já foi direto para a televisão. Mas as pessoas têm uma ideia errada do jornalismo de televisão. E embora a gente tenha muitas que críticas... hoje ele é diferente também, né? Não, a gente tem muitas críticas à forma como o jornalismo é feito hoje, em geral, não só em televisão, né? Isso que a gente chama de consórcio, de velha imprensa, enfim. Não gosto muito do termo velha imprensa, porque, por exemplo, a Gazeta do Povo, onde eu trabalho hoje, é um jornal de 104 anos. É velho Mas imprensa. é velho na alma, Cris. Ele é velho em termos de experiência. Né? A Gazeta foi o primeiro jornal do país a digitalizar 100%. Largou o papel em 2017. Os outros jornais estão até hoje no híbrido ali, tentando ver se convencem a audiência a ler no digital ou se ainda ficam apegados ao papel e fica aquela coisa... Então, a Gazeta, nesse aspecto, é muito nova. Né? Mas eu digo que, se for falar velha imprensa, estamos colocando a Gazeta no balaio. É um jornal absolutamente diferente no tipo de jornalismo que faz em relação ao que se tornou esse consórcio, né? Que a gente usa o termo que eles mesmos escolheram para eles. Mas voltando ao jornalismo, as pessoas, assim, do que eu percebi ao longo da minha carreira, tem uma ideia de que o jornalista de TV não escreve. Que ele só fala, porque sim, a entrega do produto dele, a entrega da reportagem que ele fez
por via falada, né? Mas tanto o repórter de TV quanto o de jornal escrevem muito mais até do que quem trabalha com texto impresso ou publicado no digital agora, né? Porque você tem que escrever tudo que você apurou, né? Contar aquela história jornalística que você vai relatar ali e reduzir aquilo para caber em 1 minuto. Ou reduzir aquilo para caber em 1 minuto e 15. Você tem o tempo, a televisão trabalha muito com tempo, né? E é diferente desse jornalismo de opinião que a gente faz. Essa questão do Sim, tempo, expandiu né? muito. É que TV... hoje você tem o jornalismo de TV, pelo menos quando eu trabalhei, ele é muito repartido, né? Tem o produtor que escreve, daí passa para não sei o quê, passa para o editor. Mas o texto do repórter não é escrito por ninguém mais além dele próprio. Né? As pessoas acham, essa aí vai lá, bota a carinha na TV, não sabe nem escrever. Não, quem escreve o texto de gostando ou não, cada repórter de televisão que você assiste é autor de seu próprio texto. Se tiver erro de português, a culpa é dele. Né? No ao vivo eu digo que tudo se perdoa, praticamente tudo, porque, enfim, no ao vivo a linguagem falada, ela aflora. E a gente comete muitos erros de português enquanto fala. Eu tentei ao longo da minha carreira não me desapegar da gramática, porque aquilo vai sendo incorporado e você daqui a pouco está escrevendo errado também. Então, obviamente que às vezes eu me sinto meio desconfortável de estar conversando com o açougueiro e dizer, eu posso chamá-lo pelo seu nome? Não vou falar assim, né? A gente usa o chamar ele, a gente usa um monte de coisas erradas na linguagem falada. Mas na hora de escrever, você tem que revisar 3 vezes para não escrever errado, porque você está disseminando uma forma errada. E voltando às origens aqui, eu amo a língua portuguesa, acho que é a nossa pátria ali mesmo, a gente não pode se desapegar desse perfeccionismo com a língua. Mas eu percebi muito cedo, como repórter de televisão, que ali eu poderia realizar, sim, o meu sonho, que era escrever muito. Ainda que as pessoas não soubessem, ainda que as pessoas achassem que o texto não era meu e tal. E eu, modéstia à parte, com muito orgulho, fui reconhecida em toda a minha carreira como repórter como um dos melhores textos de todas as redações por onde eu passei. Eu tinha muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, como uma das melhores comunicadoras, por conseguir colocar aquilo de uma forma bastante coloquial, a ponto de fazer, né, a pessoa mais simples, o jardineiro, o porteiro do prédio, entender tanto quanto o intelectual, o presidente da República, quem quer que fosse. Escrever ajuda a organizar o pensamento, né, Cris? Para a gente poder também comunicar, né? Então, ali é uma grande escola também, que muitas vezes vem do texto e depois começa a trabalhar na TV, faz essa transição. Você já começou na TV, fez as 2 coisas ao mesmo tempo, né? E aí, queria perguntar, antes de chegar no jornalismo opinativo, que eu acho que é uma nova era do jornalismo, falar um pouco sobre o jornalismo investigativo. Você recebeu vários prêmios, né? Aí sim é um trabalho de equipe. Aí entra produtor, entra o editor, com um trabalho muito intenso. Esses prêmios que eu recebi não foi até... Né? Nem corrigindo, mas acrescentando informação. Eu, diretamente, não recebi o prêmio ESSO. Foi um trabalho de equipe. E aí, no caso, eu estava na afiliada Globo Curitiba, que pertence ao mesmo grupo da Gazeta do Povo. É um grupo grande de comunicação. Tem 2 jornais, 8 emissoras de TV e 3 emissoras de rádio e um instituto. Na época, eu era do grupo Televisão. É uma empresa à parte, funcionários à parte, que tem um contrato com a TV Globo. Todo mundo confunde. Mas a Gazeta é Globo. Vocês isso, vocês aquilo. Vocês estão fingindo... Não é nada disso. São empresas diferentes. Pegar um caso lá do Paraná. A Coca-Cola comprou a Mate Leão, que era... Nossa, mate no sul a gente sabe, né? A gente viveu o ciclo do café, o ciclo da erva mate. Então, isso está impregnado na história. Lá em Curitiba, a gente toma chá mate gelado todo dia. Isso faz parte das refeições, né? As gerações e gerações. A Coca-Cola não é a Mate Leão. Nem a Mate Leão é a Coca-Cola. São empresas diferentes, sabores diferentes, funcionários diferentes, fórmulas diferentes. Então, só para deixar isso bem claro. Mas na afiliada Globo Curitiba, eu trabalhei fazendo uma investigação que começou na TV e que se estendeu para o jornal, tamanha a profundidade do que precisou ser investigado. Foi um grupo de produtores, então começou na equipe de redação mesmo, que recebeu uma denúncia em função de uma matéria que eu tinha feito antes, sim, que eu estava investigando funcionários fantasma no gabinete de uma deputada estadual. E depois de semanas investigando com microcâmera, flagramos os funcionários fantasma em outros locais, em horários de trabalho na Assembleia, sem estar na Assembleia. A gente conseguiu finalmente, ela fugindo da gente, a gente conseguiu finalmente gravar com ela. Eu nunca esqueço a cena, ela era do PMDB na época. Todos os deputados do PMDB na sala da liderança do partido fecharam a porta, só fiquei eu, cinegrafista.
Pediram para o cinegrafista colocar a câmera no chão, ele colocou a câmera no chão ligada, né? Sei lá o que vão fazer conosco aqui. E aí, todo tipo de ameaça ali. Tinham investigado a vida do meu pai quando ele era diretor do colégio estadual para ver se cometeu alguma irregularidade, porque o teu irmão fez não sei o quê, a tua mãe... Foram com currículo, só que não tinha nada errado, né? Sei. E eu olhei para eles e disse, a gente veio aqui para falar sobre a minha vida ou sobre os contratados no gabinete da deputada fulana de tal? Não, ela vai gravar a entrevista. Aí entrou ela, depois dessa intimidação inicial, entrou ela, eu fiz, sei lá, 10, 15 perguntas. O fulano de tal é funcionário do seu gabinete? Fulano de tal é empresário ou é chefe de gabinete? Ele dá expediente na Assembleia. Tudo ela respondia, nada a declarar. Nada a declarar. Nada a declarar. Aí a minha última pergunta, se a senhora não tem nada a declarar, por que me chamou aqui? Depois de 2 semanas a gente tentando uma entrevista. Enfim, colocamos no ar a entrevista na íntegra. E as ameaças isso desencadeou... Também? Não. Isso a gente só aguardou para se aquilo se configurasse em algo mais, mas no fim não foi. Era uma intimidação mesmo para dizer, estamos de olho em você, sabemos onde você mora, Sim. quem é a sua família, tome cuidado com o que você vai perguntar. Foi um recadinho assim, né? Coisas de política, que depois eu vi. Isso foi 2010. Né, eu já estava na reportagem fazia 20 anos nessa época, eu comecei em 1990. Então, eu já tinha uma certa experiência, já tinha rodado o Rio de Janeiro, já tinha ido para o Nordeste, que é uma outra realidade completamente diferente. Lá eu cobria Maranhão e Piauí, então cobri muita coisa, crime organizado, CPI do narcotráfico. Enfim, família Sarney era a dona do conglomerado de comunicação, então era uma referência que eu tinha nos bastidores ali do que pode e que não pode ser feito, até onde eu posso ir com esses aliados aqui desse grupo político. E lá, nessa investigação especificamente, que começou na redação, começou depois desse episódio de a gente investigar o gabinete dessa deputada. Porque aí, depois que a gente desligou a câmera, ela falou a frase que desencadeou toda a investigação. Por que só eu, se todo mundo faz? E a gente não gravou esse áudio. E a gente... na entrevista ela ainda fez umas intimidações em relação ao grupo da televisão, aos donos da televisão, né? E o fulano de tal fez não sei o que no passado. Enfim, era uma coisa bem hostil, assim. Quando eu voltei para a redação e trouxe esse relato, eles disseram, vamos investigar os outros. E aí a gente começou, eram na época 54 deputados no Paraná e efetivamente tinha funcionário fantasma em praticamente todos os gabinetes. Começamos vagarosamente, aí essa equipe de redação não podia ser ninguém que estava no vídeo, que era conhecido. Então, eles entravam na Assembleia, fizeram fontes, conseguiram chegar nos diários oficiais publicados na Assembleia, descobriram que tinha os diários secretos, que é o nome da série de reportagens investigativa, que ganhou o prêmio ESSO. E eles colocavam diários não numerados lá no meio. E normalmente o diário oficial de todas as Assembleias Legislativas, pelo menos na época em que a internet era menos comum e era mais no papel, eles publicavam, sei lá, 10 ou 15 exemplares e distribuíam para o governo do Estado, para a Procuradoria Estadual, né, Procuradoria da República no Estado e tal, os órgãos investigativos ali para dizer, todos os atos da Assembleia estão legalizados aqui. Só que tinha os diários secretos, não numerados, que eles colocavam entre o número 100 e o número 101, tinha um sem número. E era nesse que eles nomeavam os funcionários fantasma, que era esse esquemão que hoje em dia chamam de rachadinha, né? E que existe, infelizmente, Sim. em praticamente todas as Assembleias Legislativas e câmaras de vereadores, 5.570 municípios no país. Também fazem isso. Que você contrata um fulano lá que é o jardineiro do vizinho da sogra. Alguém que eles acharam lá que não tem nenhuma noção de como funciona a política. O senhor aceita ser funcionário do meu gabinete? Eu não vou precisar que o senhor trabalhe. O senhor também não vai receber salário, mas o plano de saúde está garantido para sua família. Sabe? E a pessoa vai. Então, é aquela corrupção passiva. E a pessoa vai e entra. E aí, o que eles fazem? Eles ficam com o salário do funcionário. Né? Tem todo um esquema que envolve bancos. Enfim, o negócio é grande. E os diários secretos, a equipe de redação, me alonguei, mas é uma investigação que foi muito importante no Paraná. Eles descobriram, através dessa investigação, a equipe de redação, que depois se uniu a uma equipe de redação da Gazeta, montaram uma mini redação paralela, exatamente como aconteceu depois na Lava Jato, alguns anos depois, porque era tanta coisa para investigar que não dá para ficar no dia a dia se preocupando com outros assuntos jornalísticos. Então, aquela equipe pequena, e trouxe estudantes de jornalismo para ajudar, foi uma escola, assim, os Diários Secretos do Paraná, né? Ela descobriu o desvio de 200 milhões na época,
200 milhões de reais dos cofres públicos através de contratação de funcionários fantasmas em vários gabinetes e também na primeira secretaria, na segunda secretaria, na vice-presidência, na presidência, que tem os vários órgãos administrativos, né, das assembleias. E aí, quando estava tudo levantado e apurado, com microcâmera, entrevistas gravadas por produtores que não eram conhecidos, aí os repórteres entraram em cena. E eu não fui a única. Nós éramos uma equipe de 5 ou 6 repórteres e a gente fez uma série de reportagens quando estava tudo prontinho, ouvidos todos os lados, dando oportunidade para os presidente da Assembleia, vice-presidente, todo mundo falar, diretor e tal. Uns quiseram falar, outros não. A gente jogou no ar aquilo. Aí, bom, o Ministério Público teve que correr atrás, foram anos e anos de investigação, vários diretores da Assembleia presos, tiveram que fazer, eles chamavam de reenquadramento de funcionários, foram meses a fio, eles tentando contar quantos funcionários tinham. Essa foi a tua reportagem inesquecível, Cris? Não, na verdade não. Ixi, é muita coisa, né? Porque 26 anos de reportagem é muita coisa. Eu fui para a Antártica, vocês mostraram foto né? Eu fui pela aqui. Bandeirantes do Rio de Janeiro, onde eu também trabalhei antes da Globo. Eu fui para a África do Sul, que eu não tenho. Essa é uma série de reportagens também foi premiada, não? Essa foi premiada, eu coloquei para concorrer só no. Nunca fui muito de correr atrás de prêmios, sabe? Os prêmios que eu ganhei foi porque a redação insistiu muito e eles cadastraram lá. Eu fiquei. Na verdade, lá na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a estação brasileira, eu fiquei 11 horas. Mas eu fiz uma série de 6 reportagens para o Jornal Estadual da Noite, que era o principal, né? Eu fiz uma reportagem especial para um programa que a gente tinha depois do Fantástico, que era regional, chamava Revista RPC. Eu fiz uma matéria para o Jornal Hoje, da TV Globo. E eu acho que eu fiz uma matéria para o Jornal da Hora do Almoço chamando a série de reportagens. Assim, é inacreditável o que a gente fez em 11 horas, mas eu passei aquelas 11 horas gravando tudo. Mas a viagem toda durou 10 dias. Que tem que ir para o sul da Argentina, tem que esperar eles carregarem o navio. A gente viaja com a Marinha. São 2 dias de viagem com a Marinha. Aí teve todo um outro imbróglio lá no meio, que teve que ir para uma estação da Bélgica para levar gás, que eles estavam ficando sem calefação. E tem um acordo antártico maravilhoso que não tem fronteiras ali na Antártica. Tem 2.000 e poucas estações de pesquisa do mundo inteiro. Estados Unidos tem centenas de estações de pesquisa, a Europa tem, todos os países têm alguma, mas é cada uma num ponto da Antártica. E se alguma estação estiver precisando de alguma coisa, pouco importa em que localização ela está na Antártica, o primeiro navio que sair tem que levar. Ninguém pode passar necessidade lá. E a Bélgica ia ficar, os pesquisadores belgas e os militares belgas iam ficar sem aquecimento na Antártica. Então, o Brasil levou gás para eles. Isso atrasou 1 dia e meio nossa viagem. Eu lembro que era uma viagem com vários jornalistas a bordo, pessoal. Vamos fazer um complô, isso não está certo. Então, revoltados, porque a gente perdeu 1 dia e meio de trabalho lá. Então, a gente ficou pouco tempo. E depois, na volta, também por conta de clima, a gente ia para a estação chilena, que é onde tem pista de pouso de avião, para voltar com o navio da aeronáutica, da FAB. E não dava teto para eles virem, então a gente ficou no navio esperando mais 2 dias. Aí tem um monte de percalços no meio. Essa é uma viagem marcante. Eu costumo dizer que eu devo muito ao jornalismo, mas ter estado na Antártica é a maior das dívidas. Porque assim, tem cruzeiro de turismo para a Antártica para turistas exóticos. Mas você vai para lá e fica um dia e desce em alguma estação com a qual eles têm convênio, inclusive o Brasil, acho que faz parte desse grupo. Mas você não vai ter contato com os pesquisadores, você não vai se alimentar ali junto com os militares, saber o que eles estão passando. Eu levei livro para a biblioteca da Estação Antártica Brasileira de presente para eles. Então, tem algumas coisas assim que você só experiencia sendo jornalista e estando lá a trabalho, né? Então, é uma dívida minha com o jornalismo. A minha experiência no Nordeste foi muito enriquecedora para conhecer o Nordeste como moradora. Você ficou no Maranhão? Ou você Fiquei 2 anos em São Luís, no Maranhão. Que na época que eu fui, por exemplo, eu sabia que era uma ilha, mas eu não imaginava que tem 4 municípios dentro da ilha. E sendo uma ilha e uma capital, ainda com outros 4 municípios, a Paula agora vai entender o que eu estou falando. Eu frequentava muito Florianópolis, porque eu tenho um irmão que se formou pela Federal de Santa Catarina. Então, durante muitos verões, a gente foi às praias de Florianópolis maravilhosas. Então, eu sabia que Florianópolis também era uma ilha, e a minha referência de ilha habitada no Brasil era Florianópolis. E na época, Florianópolis tinha, se não me engano, 200 mil habitantes, somando ilha e continente, né? Porque é uma cidade que se divide entre ilha e continente. E São Luís tinha 800 mil na ilha, São Luís e os outros 3 municípios da ilha que são pequenininhos. Só que você não via gente na rua em São Luís.
É um lugar assim que a tua sensação é que... Eu não sei como é que tá hoje, porque já faz quase 25 anos que eu voltei, né? Eu fiquei lá de 99 para 2000 para 2001, comecinho de 2001 eu voltei para Curitiba. Por causa de renda. Por causa de pirâmide social muito achatada. Então, tem aqueles super ricos que são os que vão para a Europa se divertir. Ou vêm para São Paulo, de vez em quando, passar fim de semana em São Paulo. E os pobres não saem de casa, saem para trabalhar e tal. Então, você não... assim, distâncias longas na cidade. O primeiro shopping center foi inaugurado quando eu morava lá, no ano 2000. Essa região do país, eu não posso falar por todo o Nordeste, mas Maranhão, que é a ponta final do Nordeste, já é pré-Amazônia, né? Já é quase região norte. Muito pouca indústria, muito pouca produção de produtos, então tudo chega caríssimo lá. Eu comprei carro quando eu estava lá, na época eu paguei R$2.000 a mais de frete. Porque vai tudo por cegonheira, do sul, do sudeste do país. Na época, pelo menos, ia, né? Então, é uma realidade completamente diferente. E culturalmente também é outro país, né? Culturalmente, a parte de vegetação, frutas, o que tem lá não tem aqui, o que tem aqui não tem lá. Bom, hoje em dia até tem, mas já chega muito maduro aqui, a gente não conhece exatamente o sabor. Não, e uma coisa que chama atenção é a maré. Como a diferença de maré, a gente São não Luís. sente aqui. Você já foi para São Luís? Sim. O Maranhão tem a maior movimentação de maré do Brasil. Então, realmente, quantas matérias com pescador, com catador de caranguejo nos mangues. Você, às vezes, caminha 2 quilômetros. Então, as pessoas não têm noção. Mar adentro. Tão grande. Dependendo do horário. Então, a matéria tinha que começar às 3 da manhã. Para você chegar lá. Lembro uma matéria específica que eu fiz, que é uma curiosidade do Maranhão. É lindo, né? As diferenças culturais. Eles têm uma pesca que chama pesca de curral. Que eles fazem um curral para os peixes, com bambu, fincam bambu e tal, colocam rede, deixam só uma abertura e em determinado momento, quando a maré enche... obviamente que eles fazem isso quando está seco, quando está o fundo do mar aparecendo. E 2, 3 horas depois, aquilo tem 4 metros de profundidade. A maré subiu tanto que para você... Então, voltando, para eu chegar no local da pesca de curral e mostrar como eles montam o curral de peixes, eu tenho que andar 2 quilômetros a pé. Às 3 da manhã. Às 3 da manhã, porque às 5 começa a encher, aí já tem um barquinho lá esperando a gente vai para dentro do barquinho e fica esperando. E vai subindo, 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 e os peixinhos vão entrando, né? A gente, eventualmente, com uma câmera melhor, consegue captar alguma coisa. Eu não lembro se a gente usou câmera subaquática, acho que nem tinha nessa época. Mas eu lembro que a gente conseguiu mostrar toda a estrutura, como é que é montado, como é que é feito e tal. E aí a gente volta com o barquinho para a praia, que está a 2 quilômetros de distância, mas a água já está chegando lá na praia, já tem banhista, já virou praia. Não é mais um areal imenso. E aí, no fim da tarde, aqueles pescadores trazendo o que eles pescaram e aquela rede, nossa, parece bíblico. Aquele troço que, de repente, tem peixe pulando para tudo que é lado. Então, é a tal da pesca de curral. Então, eu vivi todas essas coisas no jornalismo. É difícil dizer qual foi a principal. Essa dos diários secretos, ela foi muito importante para mostrar para a população a importância de acompanhar a política. Muito antes de Bolsonaro, de rede social, de interação, de jornalismo opinativo, que é o que a gente faz hoje, que ajuda a acordar também. Mas nessa época, a população viu e disse, nossa, não podemos deixar eles soltos. Que eu acho que o estudante de jornalismo tem idealiza assim, a síndrome do Clark Kent, né? Que então vai fazer uma reportagem que vai mudar o mundo. E essas reportagens investigativas que realmente acabam transformando, o que você falou, teve uma investigação do Ministério Público, houve realmente uma mudança depois da sua reportagem, é gratificante, né, para o jornalista. Sim, e é um trabalho de equipe, porque televisão é muito trabalho de equipe, né? Essa aí foi uma equipe enorme, quer dizer, quem levou o prêmio mesmo foram os investigadores. Os 2 produtores da Gazeta do Povo, que também eram repórteres, então na Gazeta eles apuraram, fizeram toda a investigação e escreveram os textos. E no caso da TV, os 2 produtores de reportagem. Mas eles enfim, é tão compartilhado o trabalho jornalístico em televisão, em rádio também é assim, que os 2 produtores da TV que ganharam o prêmio mandaram imprimir novos diplomas de Prêmio ESSO com os nomes de cada um de nós que participou, e aí sou eu e mais 5 repórteres, aí teve 6 ou 7 cinegrafistas, teve os assistentes de câmera, eles entregaram, que eles fizeram uma cerimônia lá na redação, e entregaram para cada um de nós, porque não existiria aquela denúncia se não fosse o trabalho de todo mundo.
né? E a gente não se inscreveu como equipe, todos aqueles nomes, porque na época a TV Globo tinha uma briga com o Prêmio ESSO, com os organizadores do Prêmio ESSO, e não se inscrevia. E as afiliadas acabam, por ter contrato com a TV Globo, tendo que cumprir aquilo também. Então foi pela Gazeta do Povo que eles inscreveram. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte dessa investigação também, porque é transformador, né? Não pelos 200 milhões de reais resgatados, não pelos diretores presos, não teve nenhum deputado que perdeu o mandato, tá? Infelizmente, inclusive tiveram bens bloqueados, já foram desbloqueados. O que a gente viu acontecer na Lava Jato também aconteceu regionalmente, porque o sistema ele é muito bruto, né? Ele se une, o mecanismo é tão azeitado para manter. Mas pelo menos a população está mais vigilante, houve trocas de deputados, alguns daqueles jamais foram eleitos. O que era presidente da Assembleia, que ficava eternamente se reelegendo, também passou a se eleger como suplente, às vezes está lá, às vezes não está. Dificultou, de alguma forma, a vida daquele grupo, né? Bom, antes a gente dar sequência aqui esse bate-papo, porque assim, só a história de 26 anos da crise de jornalismo dá uns 5 podcasts, assim, várias partes, né? Marcamos outros futuramente. Marcamos outros, já fica o convite. Mas eu queria falar um pouco sobre essa tua transição do analógico para o digital. Né? Você passou por essa transição e passou muito bem. Mas antes da gente dar sequência, a Branca Nunes tem um recado aqui para quem nos acompanha. Sim. Esse é o mês de aniversário das Liberais, programa completando um ano, mês de Parabéns, comemoração. né? Eu sou Obrigada. Ouvinte, assinante e espectadora, acompanho tudo. Você está em várias frentes, né, Cris? Você participa, você acompanha, você está também. Quando eu não posso assistir, eu coloco no fone e eu ouço. Quando eu posso assistir, eu assisto. Quando dá para acompanhar ao vivo, eu assisto. Senão eu vejo depois, vejo no acelerado, mas vou acompanhando tudo que eu posso. Isso é legal, a Cris está falando isso de, às vezes a gente está com um pouco de pressa, está fazendo alguma coisa e fica ouvindo. Isso eu queria falar que você pode fazer não só com os nossos programas, mas também com as nossas reportagens. A gente tem esse sistema de áudio. Às vezes você está no carro, tal, andando, não tem muito tempo, fala, não vou assinar porque não tenho muito tempo para isso. Esse é um sistema que você pode usar. Quando você tem um tempinho, você também lê. E os nossos programas em vídeo, As Liberais, o Oestcast, o Estúdio Oeste, o Sem Filtro, claro, que é nosso carro-chefe aqui. E vão ter muitos outros programas que a gente está criando. Então, a gente depende de você, da sua assinatura, para tornar tudo isso possível. E se você concorda com os princípios, com os valores da Oeste, que estão muito claros, que tem o nosso pacto no nosso site, assina, porque a gente depende desta assinatura para conseguir manter tudo isso. É isso aí. Também aproveite para se inscrever no nosso canal aqui da Revista Oeste, deixar o seu like, o seu joinha para a plataforma entender que você gosta do nosso conteúdo, poder recomendar outros conteúdos semelhantes. E deixa o seu comentário também, eu quero aproveitar e trazer um comentário. Foi muito bacana do programa da Andréa Lasser dessa semana. Diz o seguinte, a Renata Cury deixou um comentário. Não perco uma entrevista, adoro o programa, contribui muito para melhorar minha vida. Obrigada. Então, em nome de todas as pessoas que acompanham a gente, dessa audiência, muito obrigada, porque estamos aqui graças a você que está aí nos acompanhando. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito com a Cris no Sem Filtro, porque eu não sei como ela acompanha aquele chat, que tem uma velocidade impressionante. Tem que ir segurando e ela parando. pinça uns comentários, assim, muito bons. Eu tento fazer isso, mas assim, mas muita como âncora coisa. É difícil. É difícil. Eu tento travar ali, mas passa. Daí, no final, eu já estou atrasada ali no comentário, e a Cris pinça uns comentários muito bacanas. E aí, voltando, até para fazer o link do que nós estávamos falando, dessa transição do analógico para o digital, né, Cris? Você trabalhava numa época em que o veículo, ele tinha um distanciamento, a audiência estava lá, você não conversava, tinha carta ao leitor, de vez em quando, né? Sim. E hoje você tem uma interação em tempo real com a tua audiência. E isso é fundamental, ouvir o que o outro está falando, aquilo que o outro acha do que você faz. É muito importante estabelecer esse vínculo, porque eu acho que quem fez a transição do analógico para o digital, o jornalista, ele teve essa sacada. Sim, ele entender que a audiência hoje faz parte também. Eu tive uma facilidade porque eu era repórter de televisão. Então, não é todo mundo que trabalha em televisão que consegue captar o que o telespectador está pensando, sentindo, como ele está recebendo aquela notícia, o quanto ele precisava que aquela denúncia fosse ao ar. Mas como repórter, sim, porque o repórter... E aí é um repórter de televisão, com todo respeito aos repórteres dos outros veículos, que também são... Enfim, todos os profissionais são fundamentais. Mas o repórter de televisão, ele precisa ir filmar...
ele tem que, se ele não e ele flagra, aparece, né? ele aparece. Se ele não flagra, ele precisa reconstruir aquela realidade que efetivamente aconteceu para recontar como foi. Né? Então, você tá lá para cobrir um acidente, você chega, o carro já está batido. Né? Mas quem viu esse acidente? O funcionário da padaria da esquina, o mecânico dessa oficina aqui, esse pedestre estava passando, esse motorista de ônibus que parou ali para socorrer, o guarda que chegou logo na sequência da conversa. Você entrevista todas essas pessoas. E na hora que você entrevista essas pessoas, você se torna, de alguma forma, conhecido dessa pessoa. Ainda que você daqui 20 anos não lembre mais quem era aquela pessoa, ela vai lembrar. Naquele dia que teve acidente, naquela esquina, você conversou comigo, eu te falei isso, você colocou isso na reportagem, foi importante para mim, a minha voz foi ouvida. Então, eu já tinha essa ligação muito forte com o público. E eu, desde muito cedo, percebi que a grande sacada do jornalismo é servir. Nós estamos a serviço, né? Tem profissões que talvez não percebam muito. Todas as profissões estão servindo a alguém de alguma forma, né? Mas, sei lá, talvez o funcionário de uma fábrica de chocolate não tenha a noção da alegria que ele proporciona para quem come o chocolate depois lá na ponta final, né? E por conta dele não saber a importância que ele tem para aquela pessoa, não é só o chocolate que ele produziu, ele talvez não faça, não coloque tanto empenho naquilo que ele faz. Estou pegando um exemplo esdrúxulo aqui, mas só para entender o nível de consciência que eu tenho da importância de ouvir não é o outro lado, a gente tem que ouvir todos os lados da notícia para ter o parâmetro real do que aconteceu, mas de ouvir quem está recebendo a notícia. E aí sim, a internet te dá isso. Nossa, depois que você entra nesse universo, não tem mais outra forma de fazer jornalismo, eu acho. Mesmo que eu estivesse no jornalismo factual, que é o que cobre e que não deve adjetivar, não deve opinar, deve só relatar, ainda assim eu estaria ouvindo o público com muito mais intensidade do que eu ouvia quando eu era repórter de TV. Mas a minha migração do jornalismo de TV para o digital não foi tão rápida, nem tão simples e muito menos programada. Como é que foi? Eu decidi me aposentar praticamente do jornalismo de televisão e do jornalismo. Naquela época eu achava assim que não tinha mais para onde ir. Que época era essa, Cris? Eu estava num processo de desilusão com o jornalismo como um todo. Foi ali a partir das manifestações de junho de 2013. Porque eu ia para a rua cobrir aquelas manifestações como representante de uma afiliada Globo, já não podia mais. Era uma época de chuva em Curitiba. O final do outono lá em Curitiba é muito chuvoso. O inverno é seco, mas o final do outono é muito chuvoso. Não podia usar a capa de chuva. E aí, como não vai para a rua ficar 3, 4 horas acompanhando uma manifestação sem capa? Eu vou pegar uma pneumonia aqui na primeira... Porque o logo da Globo, a gente virava alvo. Então, decidindo que a gente ia usar a capa ao avesso. Começava aí. Já não podia usar a canopla do microfone. Microfone sem identificação da emissora. Os carros todos precisaram ser pintados, porque não podia mais ter a logomarca. Porque tacavam pedra, pichavam. Mas tacavam pedra e pichavam os carros, mas também os jornalistas. E detalhe, nós éramos alvo. E não era só Globo, tá? Aconteceu com a SBT, com a Bandeirantes, enfim, qualquer emissora. E repórteres de rádio e jornal, se fossem identificados, da mesma forma eram hostilizados. A população que estava na rua não se conformava da imprensa estar cobrindo, dando destaque para black blocs, que muito rapidamente se infiltraram naquelas manifestações. Os policiais que estavam lá para proteger patrimônio público e que, portanto, tinham que isolar todos os manifestantes do patrimônio público e não só os black blocs, até porque não sabiam quem eram os black blocs, também não viam a imprensa com bons olhos, porque a imprensa estava mostrando a polícia, de alguma forma, jogando gás lacrimogêneo nos manifestantes. Então, era um ambiente de muita hostilidade entre todos os grupos, só que o jornalista estava no meio. Então, ele era o alvo preferencial de todo mundo. Tanto que eu tive colega... Eu trabalhei na TV Bandeirantes do Rio, eu não trabalhei com o Santiago Andrade, mas eu senti como se tivesse sido um cinegrafista meu. Né? Tivemos colega que morreu, que tomou um rojão lá do Black Bloc mais exaltado, que obviamente não tinha a intenção de matar ninguém, mas estava agredindo o jornalista. E ele tacou o rojão em cima do jornalista. Uhum. Então, o com dolo eventual, né? Ele assumiu o risco de que poderia ferir a pessoa alvo daquele rojão que ele atirou. Mas teve colegas da Globo Rio, teve filho de amigo meu da Globo News que levou pedrada na testa, levou ponto. Nossa, em Curitiba teve muitos. E ao mesmo tempo, gás lacrimogêneo em cima do jornalista, que também provoca, né,
uma agressão física muito, muito grande ali no primeiro momento, a pessoa fica praticamente cega, né? Então, ali eu comecei e houve uma onda de revolta contra a TV Globo e as afiliadas na época muito grande, porque era a que tinha maior audiência, maior projeção. E eu brigava muito internamente também na redação, dizendo, nós não podemos dar esse destaque que nós estamos dando para o vandalismo. Vamos lá, vamos cobrir, vamos mostrar o vândalo preso, qual vai ser a punição para ele, o que ele vai responder, mas vamos dar um destaque para esse todo, a população está querendo dar um recado e a gente não está dando esse recado. E aquilo foi o mês inteiro, né? Manifestação todo santo dia e foi no país inteiro. Eu cobri Curitiba, mas... E a redação parece que não queria ouvir. Ai, Cristina, mas a notícia é o que é diferente. O diferente é a prefeitura com todas as vidraças quebradas. O ponto de ônibus incendiado. Enfim, eu falei, não, eu concordo, mas... E aí depois, eu continuei no jornalismo ali, insistindo, né? 2014, eleição da Dilma. Começaram as manifestações logo depois da reeleição toda controversa. E aí o destaque era a intervenção militar. Né? Na época do impeachment, já 2 anos depois, que Curitiba teve a manifestação mais vultosa em termos proporcionais, porque era a sede da Lava Jato. E a população estava acompanhando aquilo muito de perto. Mas eu lembro de uma manifestação que teve 200 mil pessoas na rua, que para Curitiba é muito expressivo, lota os 10 quarteirões de calçadão de pedestre que a gente tem lá no centro. Daí tem carrinho da intervenção Um cartaz de intervenção militar, era só aquilo que... Sim. Então eu comecei a ter muita discussão interna com colegas de redação. Eu entendia que não podia deixar aquela ideia prosperar, porque o Brasil tinha vivido um período militar também de muito abuso por parte do governo da época. E não vamos entrar no mérito dos porquês aqui, de quem apoiou, né, o regime militar no início, que tinha inclusive as emissoras de televisão apoiando por trás. Mas eu dizia, a gente não está ouvindo a população. São 200 mil na rua, gritando fora Dilma, pedindo para o Congresso se manifestar, para levarem adiante o que a Constituição prevê, e a gente vai ficar destacando um cartaz, mas não pode deixar de mostrar. Mostra, mas destaca que no meio dos 200 mil tem um cartaz. E isso não era feito. Quer dizer, eu fazia nos meus textos, mas eu fui sendo distanciada da cobertura das manifestações, ficando com outros assuntos. E aí um monte de questões internas, cansaço, tudo. Eu falei, vou sair. E era uma época, até por conta da recessão histórica provocada pelo governo da Dilma, em que todo mês tinha lista de demitidos. E uma hora lá eu pedi para me colocarem na próxima, que eu não queria mais continuar. E eu passei 1 ano e pouco sabático, digamos assim. Eu me ausentei disso, eu vou estudar as novas mídias, comecei a fazer um monte de curso de marketing digital, estudar. A minha irmã, ela é artesã, e desde a época do Orkut, ela dava aulas online de artesanato. Eu falei, vou ajudar minha irmã. Aí fiquei fazendo todo o marketing digital dela, as lives dela pelo Facebook. Twitter não era a praia dela, porque artesanato não tem espaço ali, mas Pinterest, fui para outras redes que eu nem conhecia. E ali eu falei, vou começar a testar essas coisas no jornalismo. E aí eu comecei a fazer uma cobertura independente da Lava Jato. Imagine, sem ir aos locais, sem entrevistar ninguém, ouvindo algumas fontes, claro, por trás, mas simplesmente acompanhando todos os depoimentos, lendo todos os processos, porque era tudo aberto. Tomava horas e horas do meu dia, aí eu fazia live no Facebook à noite para contar o que eu tinha... Por conta própria? Por conta própria, no meu Facebook, que era pequenininho, tinha lá 1.000 inscritos. Meu Facebook é pequeno porque eu larguei ele, depois cansei do Facebook e fui para outras redes. E isso fez a Gazeta do Povo me chamar para o projeto de vídeo na Gazeta. A Gazeta já estava digital, fazia um ano online, e queria começar a produzir vídeos. E eu volto, então eu saí da TV em 2016 e volto para o jornalismo, porque aí eu fui seduzida pelo projeto, que era fantástico, que é uma espécie de Oeste Sem Filtro, que a Gazeta queria implantar na época, envolvendo os colunistas da Gazeta, que só escreviam textos, em comentários em vídeo. E eu era a âncora. Então, eu fiz esse projeto para a Gazeta em julho de 2018 e a gente estreou, por acaso, não foi planejado em nada, no mesmo dia que começou a campanha eleitoral de 2018. Então, eu, de alguma forma, cobri, entre aspas, toda a campanha eleitoral de 2018, instigando comentaristas a fazerem comentários sobre facada no candidato Bolsonaro. Quando teve o incêndio da Notre Dame, nós estávamos ao vivo. Enfim, a gente foi acompanhando todos os fatos do Brasil e do mundo ali. E aquilo me trouxe uma experiência para depois me tornar eu própria comentarista, né? Porque ali você era âncora, né? Ali eu era âncora. Mas você já, nas suas redes, você fazia já comentários? Não, porque aí quando eu entrei na Gazeta eu parei. Eu fiz uma última live lá, avisando que eu estava voltando para o jornalismo diário, não mais como repórter.
Aí expliquei o projeto que eu tinha recebido lá para desenvolver para a Gazeta e disse, ó, vou estrear no próximo mês com um programa em vídeo, ainda não sei exatamente como é que vai ser, quem vai participar e tal, mas eu vou ser âncora desse programa e vocês vão me ver no YouTube da Gazeta e quem é assinante assiste também dentro da homepage da Gazeta. E já parti para aquele projeto, larguei minhas redes sociais. E aí, as minhas redes sociais continuaram crescendo vagarosamente. Eu era pouco ativa nelas nesse período. Depois que eu virei comentarista, porque aí fiquei 8, 9 meses no ar com esse programa, a Gazeta decidiu tirar do ar o programa e pediu que eu ajudasse a montar a editoria de vídeos na Gazeta, para pensar numa grade mesmo de programação. Então, eu fiquei uns 3, 4 meses nos bastidores e depois eu vim. A gente tinha o Constantino Fiuza, tem, né, até hoje como colunistas lá também, que eu sei que eles... A Gazeta e a Oeste, hoje em dia, compartilham vários colunistas aí, né? E na época, eles tinham um contrato de entrega em vídeo também. Eu falei, ó, e esses contratos aqui que ficaram, né, com o fim do programa, ficaram pendentes. Então faz programas com ele. Então eu fazia um programa semanal com o Fiuza, outro com o Constantino, mas um mensal com o Constantino, alguns outros colunistas, mas eu era âncora ainda. E depois a Gazeta me convidou para ser colunista em vídeo. Então eu fui a primeira colunista em vídeo. Aí comecei a gravar vídeos de opinião, comecei a gravar entrevistas em vídeo para publicar na minha coluna na Gazeta do Povo e aquilo sim explodiu. Aí as pessoas me descobriram nas redes sociais, aí a Jovem Pan me convidou para ser comentarista, já como comentarista político. Aí depois que eu saí da Jovem Pan, vim para a Oeste, né? Ô, Cris, e você é reconhecida na rua? Eu imagino, né? Na época da reportagem, olha, engraçado, as pessoas sabem que te conhecem e não sabem de onde. Acho que acontece talvez com a Paula. Então elas ficavam tentando instigar, assim, que clube que você frequenta? Você tem filhos? Aonde que eles estudam? Enfim, você fez natação não sei onde? E até eu perceber que eu não conhecia a pessoa e dizer, não, eu acho que você está identificando minha imagem da televisão. Isso. Aí elas lembravam. Isso na época que eu era repórter. Hoje em dia, ou eu passo como uma ilustre desconhecida daquela massa que é a maioria da população que não acompanha nada ainda, infelizmente, continua assistindo determinado canal lá das antigas ainda, ou as pessoas querem me abraçar e levar para casa para tomar café com elas. Então é relativamente comum, assim, e isso me orgulha, na verdade, porque eu percebo que a gente consegue entrar na vida das pessoas como um amigo que está compartilhando dos mesmos, lutando pelos mesmos valores, que tem os mesmos valores, lutando pelos mesmos ideais, compartilhando da mesma rotina, porque eles se informam assim como nós, né? Por exemplo, no meio da pandemia, mas já um pouco mais afrouxadas as regras, a família inteira decidiu sair pela primeira vez e comemorar o aniversário do meu caçula num restaurante, num almoço. Almoço ou jantar, nem lembro mais. E tinha várias famílias fazendo isso. E depois de terminada ali a nossa folia, e quando eu fui pagar a conta, alguém veio no caixa me abordar e dizer, você conversaria com o meu genro? Ele é muito teu fã e ele tá com vergonha. A gente não quis incomodar, a gente entendeu que era uma festa de família. Falei, claro, mas onde é que ele tava? Não, vamos até a mesa com ele. Fui com ela até a mesa e o rapaz levantou, me abraçou e começou a chorar. Era um médico e depois que ele, né, enxugou as lágrimas, ele disse, eu só queria te encontrar para te agradecer pelo que você fez pela autonomia médica na pandemia. E isso aconteceu várias vezes com outras pessoas de outras profissões. Então, as pessoas realmente identificam a gente como a voz que elas não têm para projetar um anseio que é de milhões. E isso é muito importante no jornalismo de opinião, né? Ainda que tenha uma parte da população que simplesmente não concorda e que talvez nos vê como inimigo. Mas, assim, tem o lado bom do encontro presencial, é que todo esse ódio que tem na internet... E a gente vê comentários, às vezes, muito agressivos ali, campanhas de cancelamento e perseguição. Eu sofri algumas durante a pandemia também, mas a gente não vê no presencial. Então, quem não me aborda ou efetivamente não me conhece ou pensa exatamente o oposto do que eu penso e não quer nem conversa comigo. Mas não me agridem no dia a dia. É muito mais quando é abordagem física, né, presencial, ela é muito mais amigável, né? Sim, o 7 de setembro, por exemplo, eu participei das 2 manifestações aqui na Paulista. Estava em São Paulo, na época eu estava na Jovem Pan, no Pingos nos Is, e inclusive no primeiro, que foi o de 2021, eu saí do ponto onde eu estava para ir para a Jovem Pan para o Pingos. Eu precisava que amigos me escoltassem e pedindo desculpas para as pessoas, mas eu tenho horário, eu preciso chegar lá. E aí elas entendiam e ajudavam também, porque as pessoas não conseguiam andar.
As pessoas queriam tirar foto, queriam agradecer, queriam... Tem uma gratidão, né? Agora, Cris, parece que assim, a tua transição para o jornalismo opinativo foi meio que natural. Aconteceu. Mas você teve alguma dificuldade? Porque o jornalista, assim, padrão, digamos, ele trabalha persegue a isenção. Não vamos falar aqui imparcialidade, porque não existe, né? Toda vez que a gente escolhe uma palavra para descrever tal fato, já é uma escolha ali, né? Tem uma intenção. A foto que vai ilustrar o jornal, tudo tem uma intencionalidade. A escolha da pauta já começa por aí, né? A manchete, a pauta, tudo. Então não tem isenção, imparcialidade, mas a gente busca uma objetividade, talvez, né, no jornalismo padrão. E aí o opinativo, você ali tem a sua opinião muito forte, muito estabelecida. Como é que foi essa transição para você, assim? Olha, eu acho que o fato de eu ter ficado quase 2 anos fora do ar e distante, e aí assim, eu saí do jornalismo e eu me desliguei. Eu parei de assistir televisão, eu já assistia muito pouco, meus filhos nunca assistiram televisão aberta. Assistiam muito controladamente comigo ali, mas era, na época da infância deles, era DVD ainda, ou depois o CD, o Blu-ray, mas era muito escolhido também o que eles iam assistir e tudo mais. Então, eles já não são... O mais velho está com 21, o caçula está com 16. Então, já não são uma geração que é ligada em televisão. E por conta disso, eu também já não assistia muito em casa. Eu assistia telejornalismo por motivos óbvios, porque eu estava no telejornalismo. Então, se eu ia fazer uma cobertura em função de algo que o Fantástico tinha anunciado, eu assistia o Fantástico depois. Na época não tinha outros meios de assistir, mas assistia no sistema interno da televisão, especificamente a reportagem que eu ia repercutir nos jornais locais ou até para algum jornal de rede, mas eu não tinha visto. Então eu não assistia em tempo real. Muito raras vezes eu assistia. Então eu já estava distante disso. E quando eu saí da televisão, eu larguei mão. Aí passei a me informar dentro do que era necessário, mas pelas minhas principais fontes de informação. Na época não tinha Revista Oeste ainda, mas a Gazeta estava lá e eu já... Desde sempre fui assinante da Gazeta, já li a Gazeta. Algumas revistas que eu assinava eu fui abandonando também por conta de viés, por não concordar com aquele encaminhamento que eles estavam dando para o jornalismo. Mas na minha época de repórter, eu sempre tive muito cuidado e sempre pedi para o editor, que é quem revisa o texto do repórter, revisa o roteiro que ele fez, né, como vai ilustrar cada uma daquelas falas aqueles textos que ele escreveu e ele narrou. Eu pedia ver se tem alguma coisa, se tem alguma opinião minha aí no meio, porque não pode ter, porque às vezes você usa um adjetivo e no jornalismo de televisão tem muitos, mas não para adjetivar como bolsonarista, extremista, terrorista, essas coisas que a gente vê hoje em dia no jornalismo factual que não podem ter. Mas às vezes você está fazendo uma matéria sobre a pesca de curral e você diz, olha que ideia genial que esses pescadores tiveram. É uma opinião tua. Você está achando genial, pode ser que alguém não ache, né? Mas naquele contexto ali cabe. E eu fazia muito as chamadas matérias de comportamento, desde sempre fiz muito, gostei muito disso. Então eu tinha uma tendência a adjetivar textos, né? Fulano foi recebido pelas crianças com sorrisos largos. A gente colocava assim para mostrar que elas sorriam muito, que elas gostavam muito. E às vezes vai ficando pobre o texto se você colocar elas sorriram muito. Né? Não, tinha que... então, sem descrever a imagem, mas acrescentando ao que a imagem já mostrava. Mas eu tinha esse cuidado. No jornalismo de opinião já não tem mais isso. E eu acho que aquele 1 ano e meio que eu fiquei estudando o marketing digital e era o início do jornalismo de opinião. Então, as poucas pessoas que faziam, eu fui acompanhando. Gosto desse, não gosto daquele, gosto daquele. Eu fui já pegando Quem foi referências. Assim, o Augusto, por exemplo, sempre foi. O Alexandre Garcia saiu do jornalismo tradicional depois de mim. Né? E a gente nem se conhecia na época, nem nada, embora tenhamos trabalhado na mesma emissora por muitos e muitos anos. Mas ele tinha uma projeção que eu nunca tinha tido no jornalismo de televisão. Mas quando ele começou com o YouTube dele, eu já acompanhava também. Então, eu fui pegando algumas referências assim e dizendo, é isso que eu quero fazer. Se ainda for para fazer jornalismo, ou âncora, né, que era o que eu já estava fazendo. Mas aí, quando eu montei a editoria de vídeos da Gazeta e elaborei alguns programas, eu dizia para eles, falta o programa diário. Mas nosso programa diário, depois daquele que eu tinha feito lá no início, voltou agora em março de 2023, que é o programa que eu estou fazendo hoje como comentarista. O Sem Rodeios, que é um programa que vai ao ar no começo da tarde. Então, a Gazeta ainda está nessa construção, igual a própria Revista Oeste, porque os veículos que se criaram no digital, ou no caso da Gazeta, que se transformaram para o digital, foram descobrindo aos poucos as outras, que pode ser rádio, pode ser TV, pode ser podcast, pode ter programa de... descoberta, né? E o público também vai pedindo, né? O público quer
mais programa de debate, mais programa diário, isso, mais tem que programa de ouvir, né? entrevista. E a gente vai tentando adequar ali dentro da capacidade, porque tem toda essa estrutura para montar antes de colocar um programa no ar, né? Mas foi natural, minha migração para o jornalismo de opinião foi natural. E, Cris, e quando você não está fazendo jornalismo, assim, não está lendo... Estou consumindo. Não tá, o que... Sobra pouco tempo, mas assim, nesse tempo. Um hobby, Não, um passatempo. eu sou que nem a nossa audiência. Estou aqui cozinhando e ouvindo vocês. Por exemplo, eu não ouço no carro rádio. Eu ouço programa de opinião quer dizer, quando tem alguma transmissão em rádio, né? O Oeste Sem Filtro tá na rádio de Cascavel, Sim. né? Se eu conseguir sintonizar, eu tô lá. Mas se não, eu já plugo ali, boto o YouTube, mas só que eu transformo o YouTube em rádio e só ouço, né? Porque eu não posso estar assistindo, dirigindo, mas eu vou ouvindo. Então, eu consumo muito, eu sou muito viciada, assim. E atualmente é jornalismo de opinião. Então, a gente também vai moldando as nossas opiniões, a gente lê o noticiário, Sim. a gente vê os vários... E nós vamos muito na fonte, né? Então, que o presidente Bolsonaro, na saída da Polícia Federal, falou isso. Mas isso é o que a Globo está dizendo que ele falou. Será que ele falou isso mesmo? Eu vou lá no YouTube do presidente Bolsonaro ouvir o que ele falou. A gente se dá esse trabalho, porque na CPMI, fulano falou o quê? Mas ele falou isso depois de quem ter falado o quê? Aí eu vou lá ouvir aquelas... Nem sempre eu consigo, claro, mas aquelas 5 horas. O digital tirou um pouco o intermediário, né, Cris? Antes Tirou. nós dependíamos de um veículo de comunicação para passar notícia. Hoje você vai direto... Qualquer um pode, não precisa ser jornalista. E é por isso que o público da Oeste, o público da Gazeta do Povo, uma parte considerável da população, mas ainda pequena, é tão politizada e tão bem informada. Porque ela entendeu que ela pode buscar direto na fonte, assim como nós fazemos, para nos informar. Então não precisa ficar refém daquele veículo de comunicação lá que coloca para você que, né, fique em casa se puder. Não era isso não que você dizia antes, espera aí. E a internet não perdoa. A internet não perdoa, não vem para cima de mim. As pessoas vão buscar e descobrem, olha, eles passaram meses dizendo, fique em casa ou vai ser preso. Fique em casa porque nós estamos de olho. Ou dizendo não abertamente, mas indiretamente, né? Repórter da Globo acompanhando fiscalização da Anvisa para ir prender pessoas que estavam ousando abrir seu comércio, né? Ô, Cris, e você, como é que é assim, né? Porque você vai, daí acompanhou Mensalão, acompanhou Lava Jato, viu tudo aquilo, ainda mais você estava lá, né, em Curitiba. Parecia que a coisa ia mudar, né? Na Lava Jato tinha uma esperança mesmo, assim, de que a corrupção ia ter um jeito, esse mecanismo ia sofrer algum tipo de abalo. E, de repente, depois de poucos anos, porque faz muito pouco tempo, você vê tudo se reestruturando. O mecanismo, ele mesmo se une e se regenera, né? Parece. Você desanima? Não, eu nunca desanimo. Eu nunca desanimo. Eu sou uma otimista nata. Dizem que sagitariana é otimista. Não sei se tem a ver com o meu signo, que eu sou sagitariana. Mas, e até certo ponto, isso às vezes me coloca meio numa situação poliana, assim, de acreditar que vai melhorar. Mas eu estou sempre buscando isso. Então, acho que a gente não pode perder isso. E a gente vê as coisas piorando e dizendo, ainda dá para acreditar, mas a gente não pode desistir. Se nós desistirmos do Brasil, quem vai sobrar? Né? Só essa massa já manipulada, já doutrinada, já completamente cega, que não está entendendo, que está aplaudindo o que os ministros do STF andam fazendo, achando que não tem nada de errado com o atual ministro da Justiça dizer que é dono da Polícia Federal, achando que não tem nada errado uma primeira-dama estar fazendo o que essa primeira-dama está fazendo, comprando cama de 42 mil, sofá de 65 mil, esbanjando lá no exterior como se fosse uma socialite em lua de mel, quer dizer, com o nosso dinheiro. Então não dá, se a gente esmorecer, o que sobra? E acho que é por isso que essa parte da população, que ainda é minoria, infelizmente, mas já é uma massa grande, bem engajada e politizada, nos vê como porta-vozes. Então não tem como abandonar. Esse desafio de furar a bolha, Cris? Porque às vezes a gente tem a sensação de que está falando para as pessoas que pensam como a gente, mas a gente tem vontade que esse conteúdo chegue para outras pessoas e que elas podem não concordar, podem ter a opinião delas, mas que isso sirva como uma reflexão, né? Eu vou puxar aqui uma
E a gente nem falou dos meus programas, mas vamos ter que deixar para outro... Parte 2. Parte 2 do Cristina Grêmio, parte 2. Porque eu tô com uma programação nos meus canais próprios também. Mas eu vou puxar aqui uma mensagem que eu recebi no meu Instagram recentemente e que eu li. Eu tenho um programa na sexta-feira às 11 da manhã nos meus canais que eu converso com autores de livros. Mas esse programa é sempre meia horinha, os meus programas, que é o que sobrou na minha agenda. Tá aí, ó, teu segunda, Instagram. quarta e sexta, às 11 da manhã, eu tô ao vivo com esses programinhas que estão aparecendo ali. Segunda-feira, o Desdoutrinando, em que eu converso com alunos e professores sobre as aberrações de sala de aula e ambientes acadêmicos. Na quarta, Tias e Tios do Zap, que eu trago esses patriotas Esse que é movimentam ótimo. o Brasil. E na sexta-feira, eu converso com Cristina Grêmio, em que eu converso com a audiência, com autores de livros. Eu começo com uma análise política que eles sempre querem, né? Eu escolho um tema da semana, 10 minutinhos ali, eu dou a minha versão, a minha opinião. Depois eu entrevisto por 15 minutos um autor de livro e, por fim, eu leio algum recado da audiência. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque responde a essa tua pergunta, né? Como é que a gente fura a bolha? Eu estava recentemente, semana passada, acho que foi quarta-feira ou quinta-feira da semana passada, no Sem Rodeios, da Gazeta do Povo, acompanhando o chat. E sempre tem uns haters lá, né? E eles ficam puxando briga e chamando o pessoal de gado e seus bozoloides, aquelas coisas agressivas, lixo humano, prostituta do Bolsonaro, aquelas coisas que eles gostam de... o amor venceu, né? Aquelas coisas simpáticas e empáticas que eles fazem pra cima da gente. E eles vão sendo bloqueados ali, o pessoal que acompanha o chat vai tirando, quem tá desvirtuando o propósito do programa ali e puxando ódio, que é o que a gente não quer, e de repente eu leio uma mensagem de um esquerdista, se identificando como esquerdista e me agradecendo. Eu não lembro mais o que era que a gente estava falando lá, algum tema que ele gostou da forma como eu abordei, mesmo tendo uma visão oposta. E eu li no ar. Eu pedi para a apresentadora, legal. eu disse, eu queria ler do chat aqui, que nem eu faço com você. Sim. Ali no Oeste Sem Filtro, às vezes, ou com o Silvio no Estúdio Oeste, eu queria ler uma mensagem do chat aqui e tal. E eu li, o fulano aqui está dizendo isso e aquilo, muito obrigado pela sua audiência, é assim que a gente pode avançar no debate, é importante que vocês de esquerda também assistam nossos programas, que nós também tenhamos acolhimento nos programas de vocês, para a gente poder tentar, né, furar essas bolhas e compartilhar a ideia, ver se a gente avança como sociedade. E o cara não teve coragem de continuar no chat e foi pro meu Instagram. E aí, quando eu saio do programa, e sei lá que horas depois eu fui ver o Instagram, tinha lá a mensagem, não vou citar o nome dele, porque assim como eu fiz no meu programa lá, Conversa com Cristina Grêmio, porque eu acho que ele pode ser vítima da própria bolha dele. Sim. Né, de agressividade de esquerdistas que não querem conversar com quem está do lado de cá. Oi, Cris, vim aqui te pedir desculpas. Estive no chat do Sem Rodeios hoje, da Gazeta do Povo, e me comportei como um legítimo idiota. Então, ele tinha agredido os demais que estavam no chat, mas eu não tinha visto, eu só vi a mensagem educada dele. Então, ele disse que se comportou como um legítimo idiota. Sua postura educada, profissional, gentil, inteligente e elegante me fizeram repensar minhas atitudes. Animalizei pessoas chamando-as de gado, e isso era o que os nazistas faziam referindo-se aos judeus como ratos. Esqueci que estamos em uma democracia, essa é a visão dele, né? Mas tudo bem, quem está na bolha esquerdista ainda acha que existe democracia no Brasil. Ele coloca aqui, esqueci que estamos em uma democracia e a oposição e o contraditório são os pesos e contrapesos para monitorar e pôr rédeas no governo vigente. Você é uma jornalista brilhante, eu não tinha o direito de atrapalhar seu trabalho. Nem me atrapalhou, depois até esclareci, ele não me atrapalhou, mas atrapalha quem está ali na audiência querendo contribuir para o debate e que começa a se envolver nessa bolha de ódio. E aí ele falou, não somos inimigos, somos cidadãos com pensamentos diferentes, o que é muito saudável. Perdoe este bobão aqui, estou envergonhado. Fique bem e continue fazendo o seu belo trabalho de fiscalização jornalística. Você é necessária e uma pessoa ótima. Eu é que fui um monstro. Boa noite deste esquerdista que você soube vencer usando apenas a inteligência. Obrigada por isso. Então, assim, quando a gente consegue, não é toda hora que acontece, já aconteceu outras vezes, mas quando a gente consegue, porque essa pessoa, primeiro, eu estabeleci um diálogo com ele no Instagram, porque já respondi, perguntei se eu podia ler esse depoimento dele, ele disse que sim, perguntei se ele queria, eu achava que ele não deveria ser exposto, se ele me permitia que eu preservasse a identidade, ele disse que sim. Então ele entendeu que, com respeito, eu queria colocar isso para a minha audiência conservadora, mas sem que a audiência de esquerda, que sempre está por lá, normalmente haters, começasse a agredi-lo, porque ele
foi solidário, digamos assim, com uma jornalista conservadora, né? Mas eu estabeleci um diálogo aqui, eu não sei mais... procurei por ele no Instagram, o perfil dele é fechado, achei que não era o caso de eu seguir o perfil dele, até porque eu não tenho tempo, não tenho tempo de ficar acompanhando muita coisa nas redes sociais. Eu tento ler o que as pessoas escrevem para mim, por mensagem direta. Eu tenho uma estudante de jornalismo que me ajuda, porque é impossível, assim, no Instagram, que está com quase 500 mil, no Twitter, que está com quase 500 mil. O meu Twitter é fechado para mensagens diretas, mas no Instagram não. Ela monitora isso para mim e vai me repassando o que ela acha mais importante, denúncias ou comentários como esse aqui. Mas nos comentários dos meus posts eu tento dar uma respondida, pelo menos no primeiro dia ali. Porque vem muita coisa e é muito rica essa interação, né? E isso aqui eu acho que é o que todos nós devemos perseguir. Né? E eu mesma, às vezes, me acho meio agressiva nos meus comentários, mas às vezes perco paciência com os Flávio Dino da vida, com umas Janja da vida. Nós somos de carne e osso, afinal de contas, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar... a audiência quer essa dimensão humana do jornalista também. Acho que o digital trouxe isso, né? Também. Não quer mais aquele robô então, às vezes, a gente... né, peço desculpa se eu estou me alterando aqui, mas meu sangue ferve. Eu falo isso com uma certa frequência. Mas é meio para me desculpar mesmo, até para os esquerdistas que eventualmente estejam assistindo, mas que entendam que a gente pensa um Brasil assim e a gente vai lutar para que o Brasil seja assim, né? Com respeito à forma deles pensarem o Brasil, mas eles lutam lá, nós lutamos aqui, enfim. Sim. Política é isso. Ô, Cris, a gente está se encaminhando aqui para os finalmente, porque o Augusto, assim... no Westcast, ele teve a parte 1, 2, 3, Não, assisti 4. todas. Então, aquilo é uma escola de jornalismo. Assistam o Westcast com Augusto Nunes, imperdível. Ô, Cris, mas olha... Passou por São Paulo, dá uma passadinha aqui, a gente faz a parte 2, porque merece. Vou aproveitar e pedir para você tirar aqui uma pergunta na nossa caixinha, nosso quadro de perguntas surpresas. Vamos lá. Ver se vamos descobrir alguma coisa. Você lê ou eu leio? A Branca lê. Branca. Nós fizemos uma triangulação aqui. Vamos lá. Ping-pong. Vamos lá, primeiro ping-pong nosso. Te falo uma palavra e daí você... Tem que responder em uma palavra? Pode ser, mas rapidinho. Um autor. Brasileiro ou estrangeiro? Tanto pode faz. escolher. Vou citar o do momento que eu estou lendo, Roberto Mota, Jogando para Ganhar. Legal. Relançado o livro dele. Um autor. Não, o autor já foi. O que é Trevas? PT. Vai, Paula, me ajuda. Não, vai. Tem muitas sobre o Brasil, mas esse é o início. Política. Política é representatividade. Acho que as pessoas precisam ter essa noção. Eles nos representam e nós precisamos fiscalizá-los. Artista. É difícil porque a gente se decepcionou com tantos, né? Às vezes eu acho que tem que separar a obra da pessoa, porque senão fica difícil mesmo. Tem. Então vamos ser condescendentes, vamos esquecer o atual momento dele. Chico Buarque foi muito importante para o Brasil. A gente precisa separar. Chico Buarque foi muito importante para o Brasil e tem muita controvérsia, né, de como que ele escrevia as letras, se ele comprava as letras, enfim. Pouco importa. As letras que ele trouxe a público para falar o que não podia ser dito num momento de censura extrema, abriram a mente do brasileiro num momento muito importante. E poesia, né? Quantos de nós não ouviram Chico Buarque em momentos importantes de sua vida e lembram até hoje, né? Amor. Meu marido. Meus filhos. Meus pais. Meu pai já não está mais aqui. Família, né? Acho que família resume tudo. É a base de tudo. Ideal. Será que eu consigo atingir, mas abrir mais e mais mentes para o que está acontecendo no Brasil? Acho que a gente já conseguiu, já fizemos um bom trabalho, mas tem caminho, tem chão ainda pela frente. O ideal é ver o Brasil próspero, né? Ver ordem e progresso no Brasil. Que isso não seja só um lema da bandeira. Aliás, 7 de setembro está aí, hein, gente? 7 de setembro é nosso. Verde e amarelo na rua. Cris, foi uma delícia de papo. Ótimo. Vamos ter que te liberar, porque a Cris tem mais programa na Sim, sequência. mais lives. Então, que ela conseguiu um espacinho na agenda para estar aqui. Seja sempre muito bem-vinda. E assim, que os jornalistas permaneçam com esse brilho no olho que você tem, que deu para sentir aqui em toda a conversa. Isso é muito contagiante e... pra gente, pra mim, pelo menos, é um estímulo e uma inspiração.
Que bom. Também me inspiro em vocês, agradeço demais. Antes de ser parte do time aqui também, que eu sou com muito orgulho hoje em dia, mas também já era leitora, espectadora, assinante. Então, muito obrigada pelo convite. E volta, Cris, Branca porque é também. muito bom ouvir você não só falar de política, mas falar de jornalismo, falar de você, falar de várias outras coisas. Sim, e nas horas vagas eu também vou no cinema, também leio livros, né? Também gosto de encontrar com os amigos, sair para jantar, sair para almoçar, bater papo, café, viagens, tem outras coisas, a gente precisa viver. Sim, que bom. E para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência, pela companhia. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário aqui no nosso programa. E a gente te espera aqui na próxima terça-feira, sempre às 20h30 no canal da Revista Oeste no YouTube.